mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença. É com grande gosto que olho para este conjunto de, a grande maioria, ou alguns deles, não, como se costuma dizer, a prata da casa, mas é o ouro da casa, porque aqui há muito ouro, não só em colaboradores, funcionários, assessores, ex-presidentes, atuais órgãos do Conselho Diretivo Nacional, como também do Conselho Diretivo Regional de Lisboa e Vale do Tejo, e por isso é com um enorme gosto que inicio esta sessão, que não serve apenas e só para assinalar os 30 anos do edifício, mas também, oportunamente, assinala o ano de mandato do Conselho Diretivo Nacional, e que acho que também é importante, no dia 2, podermos fazer essa nota. Gostava de em nome da direção do Conselho Diretivo Regional de Lisboa e Vale do Tejo, agradecer a presença dos nossos convidados, que muito nos honra, o professor Riacho Pinto, João Paulo Bessa, João Santa Rita, que irá moderar a nossa conversa, e Egas Vieira, autor do projeto, vencedor do concurso e autor do projeto, e coautor, é verdade, e aqui também uma homenagem ao Graça Dias, naturalmente, que é também uma referência inegável para todos nós arquitetos. É para nós especial este momento, não só por assinalar também o nosso ano de mandato, mas também por reconhecer que, e eu recordo até o meu discurso de tomada de posse, que era uma vontade em acarinhar esta casa, e era esta casa que nós queríamos valorizar. É um trabalho que nós temos feito desde o primeiro dia. Muitas das iniciativas que têm aqui ocorrido naquilo que tem sido a valorização deste edifício estão em desenvolvimento. Acredito e estou muito crente de que muito em breve haverá novidades no que diz respeito àquilo que são obras e reparações do edifício, que já à data de hoje e aos seus 30 anos de vida apresenta os seus primeiros sinais de velhice, e que hoje temos que o sarar. E deixava-me por aqui, sem antes de dar uma pequena oportunidade e que ele também não gaste muito tempo, deixar nota ao nosso Presidente Avelino, que pudesse dizer aqui 2 ou 3 coisas que eu acho que é importante no dia de hoje, e porque realmente esta é a nossa casa, que nós gostamos e queremos valorizar muito. Obrigado. Vou ser muito breve. É um prazer estar com a casa tão bem composta e começar por saudar, evidentemente, os da mesa. Permitam-me saudar aqui, porque estamos a falar do edifício, o Egas José Vieira em primeiro lugar. Nós felizmente temos tido muito contacto, mas primeiro saudá-lo a ele, porque nós todos vivemos este espaço, ele é um dos autores. Saudar também os familiares do nosso saudoso Graça Dias, não é? Porque saudá-los, porque é bom ter cá os familiares, as pessoas próximas dele, porque é um bocadinho dele que também cá está hoje connosco. E depois, evidentemente, o Riacho Pinto também esteve envolvido também com a construção desta casa, com uma alegria. O seu presidente da Assembleia Regional de Lisboa e Vale do Tejo, e o João Santa Rita, ex-presidente da Ordem, não é? Também temos aqui a presença do João Rodeia, todos os dirigentes, todos vocês. É um prazer. Permitam-me só dar 2 palavras sobre a importância que é nós, neste 11 de outubro, que foi exatamente há um ano que o Conselho Diretivo tomou posse, e, portanto, eu não sou assim muito de celebrações, confesso, não... Estou mais preocupado com o dia seguinte e que trabalho, mas realmente é uma pequeníssima efeméride. Foi um ano agitado, no mínimo que eu posso dizer, e um ano em que estamos muito envolvidos e muito comprometidos com a missão, porque nós somos apenas inquilinos, nós estamos inquilinos aqui desta missão de estar aqui na Ordem, por um lado, e por outro lado sentimos-nos às vezes um bocadinho como administradores de condomínio, que é preciso estar alguém a tratar de condomínio, e, portanto, neste caso, cabe-nos a nós, e é difícil, mas é muito necessário.
defender aqui aquilo que são os interesses do exercício da prática profissional, etc. Mas hoje não é isso que vou falar, eu só ia falar um bocadinho da nossa abordagem relativamente ao edifício. Quando chegamos cá, evidente, também mostra aquilo que nós estamos muitas vezes a discutir cá fora, a importância do ciclo de vida da obra, a importância da sustentabilidade dos edifícios, a importância da reabilitação, a importância de preservar aquilo que é um ativo nosso, neste caso é um ativo nosso e da Câmara Municipal de Lisboa. Nós começamos por incitar conversas com a Câmara Municipal de Lisboa sobre o que se tem que fazer aqui. Desde logo, o espaço exterior está um bocadinho maltratado e temos o compromisso da Câmara Municipal de Lisboa de, efetivamente, melhorar aquilo que é a nossa envolvente, a envolvente física e a envolvente social, que tem uma grande pressão aqui à volta do edifício e todos vocês sentem, e a pressão é diferente de dia e então é muito diferente à noite. Portanto, há aqui problemas urbanos de ligação com toda esta envolvente que é preciso resolver. E depois cá dentro temos começado por fazer pequenas intervenções e calculamos que, no fundo, a data de hoje marca também, se calhar, o início de uma intervenção que é mais profunda, que tem que acontecer no edifício, que nós estamos a programá-la. Durante este ano, a primeira atitude que tivemos foi fazer, o nome é em inglês, mas não há bem uma tradução, mas a tradução é avaliação especial, mas é uma due diligence, quem lida com a área sabe, ou seja, fizemos o levantamento de todas as questões que estavam aqui, desde a infraestrutura aos problemas que existem de outra ordem. Essa já está feita para chegar à mão daquilo que é o autor, de quem foi, dos autores, mas neste caso do autor que ainda aqui está, para nós intervirmos nesse edifício, dando-lhe ainda uma renovada vida. Há aqui projetos ligados também com a Direção-Geral de Energia que nos estão também a animar e a levar o ânimo para que, provavelmente, em termos de sustentabilidade, de eficiência energética e potencialmente com geotermia, as coisas estão muito adiantadas e, portanto, é muito importante falar dos 30 anos do edifício, porque nós já estamos a olhar para a frente e vamos lidar com a questão da sede da Ordem dos Arquitetos para o futuro, e espero que ainda tenhamos possibilidade de, neste mandato, nós termos a nossa casa novamente renovada e cheia de energia. E por isso é que é tão importante falar da história e falar daquilo que nos levou a todo este processo, que foi um edifício que nos honra a todos, que é a sede da Ordem dos Arquitetos. Portanto, muito obrigado por terem vindo, e João, tenho certeza que vai ser um excelente debate. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Começo por agradecer o convite ao arquiteto Pedro Novo, presidente da OA de Lisboa e Val do Tejo, portanto, secção regional de Lisboa e Val do Tejo. Agradecer também o convite aqui ao arquiteto Egas Vieira, e depois já explico um bocadinho isso. Cumprimentar o presidente do Conselho Ativo Nacional de Ordens de Arquitetos, Fernando Oliveira, cumprimentar aqui também a vice-presidente do Conselho Ativo Nacional de Ordens de Arquitetos, Paula Turgal. Aproveito também para cumprimentar o ex-presidente, ou sempre presidente, também João Rodeia, os membros do júri, que estão aqui presentes, alguns, a família, quer do arquiteto Graça Dias, e um beijinho especial à Maria Teles Grilo, e também do Egas Vieira, que também estão aqui para celebrar este momento connosco. E cumprimentar todos quantos estão aqui presentes, amigos, funcionários, visitantes, arquitetos, não arquitetos, enfim, todos. Eu, quando cheguei hoje aqui à tarde, cheguei um bocadinho mais cedo, e detive-me ali a ler os dois textos que estão ali na parede, na entrada da exposição, um que é do Egas Vieira e outro que é do Manuel Graça Dias. E um é muito escrito pelo Egas, justamente para honrar muita da coisa e contar muito daquilo que foi a sua vida com o Manuel, e outro é do Manuel sobre o edifício. E eu, enfim, tal como os arquitetos se entretêm muitas vezes a roubar as ideias dos outros, eu lembro de ver há muitos anos um desenho lindíssimo do Manuel Graça Dias, quando trabalhava no Ateliê de Manuel Vicente, a propósito de um edifício que tinham desenhado, uma coisa chamada Fábrica Vermelha, mais ou menos numa área de Macau mais periférica, e havia um desenho muito bonito do Graça Dias que chamava roubando edifícios, ou roubando à noite ideias pela cidade. E era um desenho desse edifício de Fábrica Vermelha colocado de lado, uma coisa bastante interessante. Portanto, eu atrevi-me a roubar ali um bocadinho do texto do Manuel Graça Dias, que diz uma coisa bastante forte,
e que é uma figura muito bonita, que a certa altura do texto diz que vê a empena como uma planta da cidade ideal. Portanto, aquela empena que está ali em pastilha, que é vista como uma empena de uma cidade ideal. E eu achei isto bastante bonito como figura, uma vez que este edifício, que todos nós aqui habitamos de formas muito diferentes, eu sempre o senti um pouco como isso, como uma espécie de cidade aqui dentro, porque no fundo é muito promíscuo em muita coisa, e isso não é necessariamente mau, também não é necessariamente bom, mas o que é certo é que é um edifício que cruza a cidade. Se pode entrar por um lado, podemos sair pelo lado sul, podemos subir, descobrimos o pátio, descobrimos a luz, depois de repente não há luz, a escada é um pouco labiríntica, portanto tudo isto é um pouco a construção da cidade. E achei que isto era bastante forte como modo de criar uma instituição, que no fundo é também aquilo que é muito importante, e eu acho que hoje também se celebra aqui, é que é o momento em que a Ordem deixou de estar, digamos, em paredes alheias, portanto estava e muito bem na Sociedade Nacional de Belas Artes, mas ocupava uma parte, depois teve um edifício e de repente tem uma instituição e tem uma imagem e tem algo que é e que fala e que relaciona os arquitetos com a cidade. Bom, e portanto isto é só assim um preâmbulo, e obviamente dizer que me sinto muito honrado por estar aqui nesta mesa, e são os três que eu não cumprimentei no início, porque queria cumprimentar agora, quer o professor Reais Pinto, quer o João Paulo Essa, quer o Egas Vieira, e o Manel como coautor, que não estando presente estará sempre presente na nossa memória, e dizer que é um prazer estar aqui. Três pessoas três arquitetos que fui conhecendo em momentos muito distintos da minha vida, mas dos quais guardo sempre belíssimas e memoráveis recordações, e será sempre um prazer poder estar aqui, mais como eu sou um assistente nesta conversa, vou puxar um bocadinho os cordelinhos, mas digamos, quem tem verdadeiramente a contar histórias e a contar coisas são os três naturalmente, não é? Como temos mais ou menos assim um tempo contado, eu propunha que fizesse uma ronda de uma pergunta a cada e depois uma segunda ronda de uma pergunta a cada, que estão livres de a orientar como bem entenderem, está bem? E coloquei aqui na ordem que era sempre o João Paulo Bessa primeiro, o Egas em segundo e o professor Reais Pinto em terceiro, está bem? Portanto, se parecer bem. Bom, e a primeira pergunta que tinha aqui era justamente sobre o concurso, não é? Porque isto é aqui um aspecto também importante, este trabalho e esta obra resultaram de um concurso que foi aberto aos arquitetos. Os arquitetos abrem um concurso para arquitetos, é alguma coisa muito, muito singular, não é? E muito particular. Com júris, membros do júri, todos arquitetos, que o João Paulo falará, e portanto uma coisa muito dentro de casa. E que também nasceu, digamos, de um grande apoio, certamente, da Câmara de Lisboa, que o João Paulo também falará, certamente. E, portanto, a minha primeira questão era o que é que foi relevante no júri para chegar a uma decisão sobre o projeto vencedor. Eu também não me recordo quantos concorrentes houve, lembro que houve uma série deles, mas, de facto, perceber o que é que foi, de facto, para o júri importante na seleção deste projeto entre os outros. Muito obrigado, João. Muito boa tarde a todos. Portanto, eu sigo o exemplo o teu exemplo e roubo também aqui do livro de obra umas palavras do Pedro Brandão. Escrevi a ele: penso que só num restaurante de super luxo isto se poderia passar assim. Os arquitetos num concurso servem-nos cada um a sua iguaria e só depois de termos provado todas dizemos vou comer desta. Abrimos então um envelope lacrado onde muito anonimamente vem escrito o nome do cozinheiro, Manuel Graça Dias e Egas Vieira. Eu gosto dos dois meus arquitetos. Não porque façam a mesma arquitetura que eu faria se estivesse no seu lugar, mas porque fazem a sua arquitetura muito bem. É, portanto, um arquiteto de confiança, o meu arquiteto. Lembrando isto, eu queria lembrar, portanto, que o júri constituído pelo... À época tem que ser... júri à época, constituído pelo Francisco Silva Dias, pelo João Vieira Caldas, pelo Pedro Brandão, pelo Manuel Lacerda, pelo Joaquim Braizinha, pelo Alcino Soutinho, pelo Manuel Tainha, pelo Gonçalo Birne e por mim próprio. E este júri decidiu atribuir, com grande maioria de votos, só houve um voto contra,
portanto houve 8 votos favoráveis, atribuir aos autores Manuel Graça Dias e Egas José Vieira e com os seguintes fundamentos qualitativos. Foram 5 os fundamentos que nós qualificamos no relatório final. Primeiro, porque faz uma interpretação atenta, mas audaciosa dos valores patrimoniais. Segundo, porque é o projeto que mais coerência evidencia entre os propósitos que defende e os resultados que obtém. Terceiro, porque é o projeto que melhor interpreta as necessidades funcionais da Associação dos Arquitetos Portugueses e que melhor flexibiliza a ocupação, permitindo futuros rearranjos, ampliações ou mudanças de programa. Quarto, é o projeto que, à clareza de desígnios, alia uma clareza de representação que revela um sentido e maturidade profissionais. Quinto, apresenta um realismo na relação qualidade-preço que é aferível através de uma estimativa credível, bem suportada numa pormenorizada descrição de materiais e soluções construtivas. Foram, portanto, estes os 5 pontos que levaram o júri a conferir o primeiro prémio aos autores Manuel Graça Dias e Egas José Vieira. Ao Egas, os meus parabéns, lembrando 30 anos que a memória não deixa lembrar de muita coisa, e, portanto, muitos parabéns pelo edifício que nós conhecemos por andarmos aqui, correarmos aqui estes metros todos durante muitos anos, e parabéns também Manuel Graça Dias, muitos parabéns, agradecemos todo o trabalho que vocês fizeram e estamos a vivê-lo todos os dias, tentando que a arquitetura em Portugal possa ser melhor e que os arquitetos possam funcionar melhor. Muito obrigado. E o Sr. Presidente fica com a palavra. Bom, uma pergunta para o Egas José Vieira tem precisamente a ver com a forma como abordaram este edifício. Curiosamente, por via de amizade do meu pai, eu tinha visitado este edifício uma vez ou outra, porque meu pai era bastante amigo do neto do Pezará Correia, do general Pedro Pezará Correia, portanto, visitou aqui várias vezes este edifício. Eu vim cá com ele uma outra vez. E uma das coisas que sempre me surpreendeu foi a forma tão livre como encararam este projeto e até com coragem, porque muitas das coisas que aqui fizeram, digamos, de alguma forma, foram coisas com sentido inovador, de uma forma de olhar até para este edifício neoclássico muito na sua abertura, na sua relação com a cidade de fronteira e depois um pouco mais descaracterizado em alguns aspectos. Mas a minha pergunta tinha a ver precisamente como é que abordaram este projeto, ou como é que sentiram este projeto, no fundo, para esta ideia que é a criação do lugar para uma instituição. Aquilo que às vezes o Luís Cano falava de o que é o lugar das instituições e de vermos o que é um edifício para uma instituição. Sobretudo, como eu referia na altura, e penso que é de louvar também a atitude do Pedro Brandão, ao momento presidente da Associação, de se aventurar com esta ideia de um desafio à Câmara de Lisboa, e que o João Paulo depois também poderá dar aqui uma palavrinha sobre isso, e que, no fundo, como é que enquanto arquitetos acolheram este desafio de transformar um edifício que é um edifício para os arquitetos. Portanto, é uma coisa muito quase de muito autobiográfica, não é? Eu estou a escrever para mim mesmo e estou a escrever ainda para mais para aqueles que são ou que de algum modo me são próximos, não é? Portanto, era sobre tudo isso esta primeira questão. Bom, muito boa tarde. Quer dizer, nós quando visitámos o edifício era o edifício dos Banhos de São Paulo. As águas não eram daqui, não estavam aqui, vinham encanadas ali mais ou menos ao pé do Caixo de Dré, um pouco mais à frente, ao pé daquilo da Marinha, não sei como é que se chama ali por trás. E o edifício estava abandonado já há alguns anos, isto é, não estava abandonado, não tinha a sua ocupação normal, porque estava ocupado pela Junta de Freguesia e havia aqui no meio, no pátio, no que corresponde a este pátio que está aqui hoje, mas lá no primeiro piso, porque este piso de baixo não existia, havia um ginásio e passavam-se aulas de ginástica aqui, organizado pela Junta de Freguesia. E o edifício estava muito abandonado.
nós, quando entramos no edifício, sentimos logo uma certa atração por este vazio central. Este vazio central que estava cá presente, com algumas coisas, alguns elementos quanto a nós, pouco elaborados, sendo mais forte o espaço do que propriamente a resolução do mesmo. E depois, o edifício, em termos de percurso, era completamente labiríntico. Se acham que hoje é labiríntico, naquela altura era mesmo completamente labiríntico. E havia uma profusão de colunas de luz que retirava caráter a esta coluna de luz principal. Houve duas que nós decidimos mantê-las, que foi esta principal e a da biblioteca. Porque depois havia mais claraboias. Aliás, se virmos a planta de coberturas do existente, é completamente cheio de claraboias. De certa maneira também se percebe porquê, porque o edifício funcionava de uma maneira muito engraçada, tinha o pátio central e depois tinha umas celas, uma espécie de celas viradas para trás, que eram onde estavam as banheiras e onde as pessoas tomavam os banhos medicinais, lá com a água. Portanto, eram uns compartimentos muito pequeninos, e tinha uma particularidade muito interessante, que era o facto de, virado para a rua, para a Travessa do Carvalho, ser um edifício neoclássico, um bocado, maldição nossa, nos aparecem sempre edifícios muito pequeninos, tal como o Teatro Luís de Camões também era uma coisa muito pequenina. Este aqui também era um desenho neoclássico, muito bem desenhado, mas tudo ligeiramente mais pequeno. Aliás, basta olhar para o Pombalino que está ao lado. O Pombalino que está ao lado tem um desenho muito mais desafogado do que este tem, não é? E, portanto, o que nós... e isso foi um dos fatores mais importantes. Porquê? Porque virado para a Travessa do Carvalho tem 2 pisos, virado para trás tem 3 pisos. E aquela escada confusa, labiríntica que referiste, nós lá no ateliê chamávamos-lhe a escada mágica. Mágica porque resolvia todas estas questões. Com base naquela escada vamos aos pisos todos, sendo que pela frente são 2 pisos, para trás são 3, e depois há uns pisos intermédios, e portanto aquela escada consegue chegar a tudo. O concurso foi feito em 91, volta de 91, 92, eu lembro perfeitamente, porque foi a primeira vez que houve uma guerra em direto e nós não conseguimos ver a guerra, porque estávamos a trabalhar à noite a primeira guerra do Iraque, exatamente, com a operação Tempestade no Deserto, coisa assim, aquelas coisas que só ouvíamos a TSF a repetir 50 vezes, 1000 vezes a mesma coisa, e agora os americanos vão lançar uma bomba, não sei o quê, e nós ali a desenharmos e não conseguimos ver isso. E lembro perfeitamente disso porque ficou conhecido pelo projeto da guerra do Iraque. Portanto, o que nós quisemos fazer, sobretudo, foi fazer uma leitura do edifício, do que cá estava, sabendo nós à partida que o que cá estava em muito mau estado mesmo, que não tinha as alvenarias e todos os ferros fundidos que cá estavam todos a ameaçar cair. O que nós fizemos foi uma leitura de quais é que eram os elementos importantes, o que é que era importante estar aqui assim, e não tentámos aldrabar ninguém. Dissemos logo à partida assim: não, isto vamos manter o espaço em termos do que é importante, mas vamos fazê-lo com materiais novos. Não vamos estar a reutilizar pilares de ferro fundido, porque é uma trabalheira, porque não faz sentido nenhum. Nós vamos manter estas 2 fachadas, esta e esta, que são a fachada da Travessa do Carvalho e a da Empena. Portanto, esta está aqui atrás de nós, e a seguir vamos construir tudo de novo lá dentro. E a nossa proposta assentou nisso. E vamos resolver uma coisa que não estava resolvido de todo no projeto inicial, que era como é que se chegava a estes pisos, porque era uma confusão de irmos daqui para ali, era completamente caótico, porque para chegarmos a alguns pisos tínhamos que subir uma escada, depois a escada estava do outro lado, e portanto não havia um elemento central que distribuísse pelos pisos todos. E portanto, foi isso que nós quisemos fazer. E depois havia uma coisa que nos entristecia um bocadinho,
que era o facto do alçado principal estar virado a norte e nunca apanhar luz. E, portanto, o que nós tentámos fazer foi também puxar a luz para nós, fazendo aquele entabelamento em espelho, de maneira que quando nós estivéssemos a chegar ao edifício, olhássemos para o edifício e víssemos refletido no espelho o céu azul que nós não conseguíamos descortinar ali que estando no edifício sem esse espelho nunca se viria. Portanto, viria-se qualquer coisa brilhante através desse espelho do entabelamento. E, portanto, as nossas opções foram exatamente essas. Foi criar um espaço que tivesse de acordo com o espaço inicial, que era o que nós achávamos interessante, não a resolução dele, mas sim esse espaço inicial, esse volume inicial. Fizemos-las com os materiais que à altura se usavam, os ferros normalizados, os HEBs e os outros perfis, e uma escada que resolvesse este problema de ter 2 pisos virados para a frente e 3 pisos virados para trás. E basicamente foi isso. E acreditámos que a imagem que se obteria com esse poço central fosse forte. De tal maneira é forte, 30 anos depois ainda é o cartaz dos 30 anos do edifício, e também estas fotografias são tiradas pelo Fernando Guerra, foram feitas para um selo que os CTTs fizeram sobre a arquitetura portuguesa, e um deles é este, não é este que está aqui, é uma fotografia que é deitada, e que é muito interessante, porque eu acho que é muito interessante porque sendo uma imagem completamente abstrata, porque quando a gente olha para aquele selo parece é uma imagem abstrata, mas é a consubstanciação de uma série de elementos que constituem a arquitetura, porque a distribuição depois é muito simples. Chegando nós aos pisos, anda tudo à volta do pátio, ido para o pátio, tal como no edifício original. A partir dali, para alguns lados, seguia-se por aquele deambulatório à volta do pátio, seguia-se para as celas onde se tomava banho. Aqui hoje deambula-se à volta do pátio e segue-se para os diversos gabinetes que constituem a ordem. E evidentemente que tem algumas particularidades, tem problemas realmente, porque muitos desses gabinetes são abertos e não se tem a privacidade que se quer ter. Este auditório e esta sala de exposições foi uma coisa que não estava no projeto de concurso, porque foi quando se tomou as opções estruturais de fundação, e quando se optou por fazer uma espécie de um barco que anda aqui a flutuar, chegou-se à conclusão que praticamente era mais ou menos o mesmo preço fazer lá em cima ou fazer cá mais em baixo, e portanto aproveitou-se, veio-se cá abaixo e ganhou-se este piso. E ganhou-se este auditório baixando a cota de soleira. E o que depois também tirou um bocadinho premência, ou vá lá, atualidade à extensão da ordem, porque a extensão da ordem era para, no edifício ao lado, naquela parede que tu te chamaste, que nós dizemos na memória descritiva, que alguém acha que é uma cidade ideal, o desenho de uma cidade ideal. Nós não dizemos que aquilo é o desenho da cidade ideal. Alguém vê naquele desenho abstrato o desenho de uma cidade ideal. E portanto tirou um bocadinho, e esse desenho que estava ali era para servir uma escada que estava aqui, que entalada entre o acrescento e o edifício existente, para distribuir depois para o auditório e para era o auditório outra coisa. Auditório e sala de exposições. E portanto, quando isto veio para baixo, esvaziou-se um bocadinho a necessidade de estender o edifício para aquele lado, que era uma das coisas que era uma das premissas do concurso. Isto é, o concurso era apenas para o edifício dos Joanes de São Paulo, e depois havia um estudo prévio para uma eventual, nunca se foi dito que era coisa, para uma eventual expansão da ordem. E pronto, e a imagem que o que nós tentámos fazer foi ser fiéis a um espaço que nós achámos interessante. E esse espaço que achámos interessante, basicamente, é o poço central de luz aqui do edifício. Reis Pinto,
Os arquitetos lançam um concurso, um júri escolhe os vencedores, neste caso, os arquitetos fazem um projeto e depois atiram-lhe para cima a árdua tarefa de orientar uma obra. Bom, ainda para mais com a grande responsabilidade que é não ser como em Casa de Ferreiros Pedro de Paulo, a coisa sair mal. Portanto, a coisa tem mesmo que sair bem e ser exemplar e retratar, digamos, aquilo que é, passa a ser, não é? Digamos, a cara desta associação, então. E, sobretudo, numa situação muito singular e até, digamos, muito... À época havia, digamos, muito... Ou à época, novamente, havia o mecenato era, de facto, uma coisa relativamente fácil de se encontrar. Havia fundos, não é? Que, de alguma forma, suportaram também aqui parte do investimento. Mas houve muita coisa que também passou por uma organização de receber donativos de várias empresas, em materiais, sobretudo. Bom, e aqui a questão era como é que foi lidar com esse processo todo. Certamente foram buscar pela sua vasta experiência e grande capacidade de orientar, digamos, uma empreitada desta natureza, não é? E empreitada aqui não é no sentido da empresa de construção, no sentido um pouco mais lato e mais nobre, de um desafio de levar por diante esta grande questão que era construir uma casa para os arquitetos. E como é que foi, de facto, esse processo, como é que correu, não é? Sobretudo essa montagem complexa desse sistema todo e orientá-la. Também não tenho muita coisa a dizer, mas o projeto, nós tínhamos reuniões, chegámos a ter reuniões todas as semanas, portanto, inicialmente com o EGAS e com Graça Dias também, mais com o EGAS. Reuniões exaustivas todos os dias da obra. E o projeto era muito... estava definido, não era daqueles projetos que vão para a obra e, portanto, perturbam o andamento da obra. Porquê? Porque um projeto deve estar definido até ao parafuso, para se poder fazer uma preparação de trabalho e métodos, para se poder fazer um planeamento da obra, um planeamento dinâmico, para assegurar que num determinado prazo, num determinado dia, se vai abrir uma frente de trabalho, uma fundação. Nessa fundação tem que se quantificar a qualidade e quantidade dos materiais que vão ser utilizados, tem que haver um estoque mínimo desses materiais, tem de saber como é que se vai abrir, qual é a quantidade e a qualidade de mão de obra, portanto, a matéria-prima, quais são, se há máquinas a abrir a fundação, que máquinas são, qual é o operador, etc. Portanto, sem isso, o que acontece é que os prazos não se cumprem, não há economia reflexas, muitas vezes quando o projeto está bem definido e a obra está bem planificada, conseguem-se redução de preço e, portanto, redução de encargos financeiros e economia reflexa. Portanto, isso facilitou bastante. E já agora dizer só uma coisa, a formação do arquiteto é uma formação que eu acho muito integrada, no sentido em que há três vertentes fundamentais. Há a vertente da arte, da visibilidade, da cultura, da filosofia, da história. É uma vertente fundamental. Mas há outra vertente menos equilibrada das nossas escolas, que é a vertente da investigação, da ciência e da tecnologia. E cada vez há uma relação maior, porque a criatividade e a inovação são comuns à ciência e à arte, e cada vez há maior ligação entre a ciência, a arte e o desenvolvimento. Isto para dizer o seguinte, que nas nossas, e aproveito para dizer o seguinte, que nas nossas escolas continua a haver, de uma maneira geral, um desequilíbrio muito grande entre uma parte teórica, que é fundamental, que nos caracteriza, que nos identifica, etc., mas a parte da investigação, a parte da ciência, a parte da tecnologia tem uma importância espantosa. E eu estou-me a lembrar do Tainha, quando diz que a tecnologia não pode ficar separada da criação. Portanto, a arquitetura é a obra feita, a interdependência é fundamental, etc., etc. Abreviando, o que se fez aqui foi o seguinte, como disse o Egas, não se previa utilizar esta cave, digamos assim, mas era fundamental porque o edifício tinha pouco espaço e, portanto, foi dos primeiros exemplos em que se fez uma fundação que é feita, portanto, isto tem um nível freático do terreno muito alto, né? Está próximo do rio, e, portanto, as escavações que se façam, o terreno alui
e é possível, portanto, abrir valas, etc. E, portanto, recorreu-se a um processo, que é um processo de parede moldada no terreno, em que o terreno é uma cofragem e depois constitui um muro de Berlim. Portanto, o que é que se fez? Não sei se vale a pena já passar alguma coisa. Eu perdi muitos slides, muitas fotografias, e tenho estas, portanto, valem o que valem, mas são históricas no sentido em que eu não sei se há mais algumas, em que se vê, portanto, os primeiros trabalhos aqui desde o princípio. São muros guias. O envelhecimento natural traz problemas de visão, por exemplo. Estava aqui a ver Boa. Portanto, isto são os trabalhos, são criados muros guias que correspondem à tal parede da cave, que é uma parede de betão com 30 a 40 centímetros. Portanto, tem que ter os muros guias e vamos ver porquê. E, portanto, isto são os primeiros trabalhos. Quer dizer, isto é um trabalho de reabilitação, digamos, muito parcial, porque foi quase tudo destruído. No entanto, só mais para dizer mais uma coisa, a reabilitação dos edifícios é fundamental. Todo o património, mas é necessário que se tenha uma visão integrada, no sentido em que todo o património que nos chega, aquele que nós criamos, passa por nós. E, portanto, tem que ser dirigida e adaptada, resolvendo os nossos problemas para entregarmos às gerações futuras. Mas a reabilitação, como sabem, e muito melhor que eu, a reabilitação tem várias vantagens. E uma das vantagens fundamentais é que realmente não ocupa terreno para a cidade. Não ocupa infraestruturas. As infraestruturas estão lá. Quer dizer, os transportes, os jardins, os teatros, os cinemas, os correios, o que quiserem. Portanto, e eu estou a falar nisso porque é importante a reabilitação para resolver os problemas de habitação que nós estamos dramáticos nesta altura. Por falta de planeamento futuro, etc, etc. E não vamos entrar por aí. Portanto, a reabilitação, no fundo, é uma memória que nós conservamos e temos que realmente conseguir o maior ciclo de vida do edifício para o transmitirmos sem problemas às gerações, estão a lembrar do que disse, às gerações futuras. Pronto, portanto, isto foi uma das tecnologias, das primeiras tecnologias que nós utilizamos aqui. Eu fui convidado, o Pedro Brandão, porque realmente, por acaso, por experiência de vida, dirigi bastante estaleiros, dirigi estaleiros com 1.200 homens já quando era gestor, porque tínhamos obras de 2.000 fogos para o Ministério das Obras Públicas, que tinham multas pesadíssimas e portanto, houve a altura em que dirigi mesmo estaleiros. E, portanto, foi por isso que me convidaram, era o que eu sabia, enfim, com muitas falhas, com certeza. Portanto, vamos ver mais do mesmo aqui. Está aberto? Não, com o computador. É porque há alguns que passam, este não passa. Devia passar. Já sou velho, mas passa. Não é preciso desligar. Portanto, estamos a ver que isto estava tudo no zero. Havia a fachada principal, havia esta empena e pouco mais. Portanto, como é que é constituído isto? Vê-se mal e vou passar porque esta peça vê-se muito mal. Isto é uma grua móvel de lagartas, que anda bem num terreno instável como o nosso. São criadas estas guias para manter a largura constante da parede que se vai moldar, e há uma peça que tem estas peças aqui verticais, placas verticais metálicas, que podem variar de espessura conforme a variação da vala. Tem um balde, talvez se veja a seguir, tem um balde com umas mandíbulas que vai tirando a terra, portanto, o terreno instável, as lamas, e ao mesmo tempo há uma máquina com 2 depósitos. Um de bentonite, que vai, à medida que se tira o terreno, se vai enchendo com a bentonite. A bentonite tem uma função de entivamento das paredes de betão e, portanto, vai-se tirando, vai-se pondo e chega a certa altura que se atinge a cota do pavimento em tosco e metem-se as armaduras, vai-se vazando o betão e vai-se recolhendo a bentonite. A marca, portanto, o material não é perdido, é recuperado e vai-se, portanto, cá está. Isto tem uma certa complexidade, mas isto até foi, na minha opinião, bem organizado, a obra. Portanto, cá está, como vem a parede, o resto praticamente foi tudo à vida.
E, portanto, há aquela máquina da bentonite, de tirar e pôr a bentonite, e esse aqui talvez melhor, a parte da grua móvel de lagartas, que se adapta bem a terrenos instáveis, que não tem uma grande potência, neste caso, não era necessário, apenas suporta o braço que tem aquele elemento da mandíbula com o balde, que vai retirando a terra e por outro lado, a máquina da bentonite vai lançando a bentonite na vala e vai-se construindo o muro. Depois há aqui uma ligação, uma costura que é feita também com um pilar que cose esta parede moldada. Pronto. E a tecnologia é a seguinte: se eu tirar as paredes, isto portanto é um molde, o molde são as paredes, não é? E eu depois tenho que tirar a parede. Se eu tirar o terreno todo, a parede cai-me, não está ancorada. Portanto, eu tenho que ir ao mesmo tempo que vou tirando com esta máquina. Esta máquina tem uma calha cerca de 1,20 m, que se metem as brocas, depois são contíguas e conforme a perfuração, neste caso chegou a 6 ou 8 metros, vai ancorar, vamos ver já, com uma estaca pós-tensada, extensionada, vai ancorar a parede. Portanto, eu tiro o suficiente da parede, do terreno, em que a parede ainda se aguenta. Vê-se mal, isto é coisas tiradas um bocado à pressa, etc. E portanto, vejo aqui já a parede já fixada, vê-se mal aqui. Já agora vou passar adiante a ver se encontro. Pronto. Esta parede está úmida, como vê, por isso é que nós tivemos que fazer uma parede dupla, para as umidades não passarem, não haver continuidade higrotérmica para a parede interior. E, portanto, está aqui este buraco feito por esta máquina, estão vendo? Vão-se metendo as brocas até se atingir a profundidade que se quer. Depois, este furo, estes furos são preenchidos por colunas, por cabos com 7 multifiliares, com uma bainha que une os cabos. Tem aqui um desenho. E só o cabo fica solidário com a parede. Porque os cabos que estão cá dentro, estes 7 cabos multifiliares, estão desligados da bainha. E por isso é que podem depois permitir a pós-tensão. Depois há um tubo mais estreito em que se injeta um botão liquefeito, bastante liquefeito, com uma grande pressão, que forma um bulbo aos 6 ou 8 ou 10 metros e faz parte também, ajuda a ancorar esta estaca oblíqua que nós fazemos no terreno adjacente. Portanto, isto é só para verem o cabo. São cabos que ficam aderentes ao botão e, portanto, este cabo interior que une os multifiliares está desligado e pode ser tensionado no fim da constituição da estaca, da estaca oblíqua. Pronto, é uma máquina pesada, etc., tem que ser segurada com uma grua, que vai tensionar os cabos. Há uma mesa metálica a 30 graus, por onde os cabos passam, e depois há esta máquina que vai fazer a tensão dos cabos. O que é que se pode aqui dizer mais? Pronto, é esta. E depois, portanto, estão a ver, são estes cabos, são os tensos, isto é esta mesa a 30 graus, pronto, e esta bolacha para onde passam os cabos. Há aqui coisas que eu não percebo, que é o seguinte: estes cabos deviam ser cortados. E deviam ser cortados antes de estar esta operação do botão de limpeza e da tela asfáltica que se põe. Mas pronto, foram cortados noutra altura. E o que nós estamos a ver, portanto, é um terreno muito irregular, portanto, foi o terreno em tosco. Estão vendo como é que o terreno está? Este terreno tem que ser regularizado minimamente, tem que levar um botão de limpeza e depois leva uma tela asfáltica bastante grossa. Houve aqui uma anomalia grande, levou tempo a resolver.
que é realmente uma tela grossa onde se mete uma armadura pesada e que se tem muito cuidado, porque realmente estas armaduras têm que ser postas, como sabem, com bolachas, para garantirem que quando se faz a betonagem a armadura não toca ou na cofragem, por exemplo, no caso dos pilares, ou neste caso, na tela. E, portanto, houve ali um problema ali atrás, que houve umidades ascensionais que chegaram cá acima e levaram uns anos para ser resolvido com injeções de silicone, etc. Portanto, vemos aqui, sobre essa tela, uma armadura pesada e, portanto, isto vai funcionar como um barco sobre um terreno que é instável. Não sei se assim haverá mais alguma coisa. Há estas costelas, a gente chamava estas vigas costelas. Vão para lá do edifício. É? Vão para lá da fachada. Ultrapassam a fachada. Sim, sim. E Egas, pode também acrescentar, porque eu já sabe que isto são 30 anos, já passaram, e foi numa altura que apanhei aqui um problema grande, estive a patinar, mas depois passou. A estrutura metálica também está bem feita. A estrutura metálica, isto agora tínhamos que falar nos materiais, etc. Nós estamos numa fase de grande mudança. E já agora aproveito só para falar disto, todos sabem o que eu vou falar, mas estamos numa época de mudança. Nós temos uma responsabilidade espantosa. O nosso problema principal, ainda ontem falei na Câmara Municipal de Lisboa, no Prémio Valor, nisto, estou-me a repetir. Microfone. Mas o que eu digo é o seguinte, é que nós temos, a principal problema são o aquecimento global e mudanças climáticas, como sabe. Todos sabem, o COP21, as recomendações que se fizeram, etc. Isto provoca mudanças, a contaminação do mar, dos rios, a desflorestação, a maior diferença entre ricos e pobres, etc, etc, etc. Isto provoca mudanças da sociedade muito grandes e provoca mudança na arquitetura e nas cidades e na formação dos arquitetos. E nós estamos a repetir as mesmas soluções. Nós cometemos os mesmos erros, mas isso é outra história. E estamos a cometer os mesmos erros e a não pensar no futuro, em problemas que estão relacionados com a construção sustentável, com a construção circular, com as energias renováveis, com a recolha de águas, etc, etc, etc. Mas o que eu digo é que há uma mudança muito grande que não se está a refletir, porque realmente a indústria da construção está inserida, a arquitetura, a construção de edifícios. Os edifícios têm uma responsabilidade muito grande, porque, como sabem, têm uma responsabilidade de consumirem 50%, cerca de 50% dos recursos naturais que são finitos na natureza. Faço só uma chamada pelo seguinte: a World Population Prospect, que é uma entidade das Nações Unidas, fez uma prospecção em 2022 do seguinte: nós temos 8 mil milhões de pessoas no globo e está perspectivado para meados deste século, qualquer coisa com 9,7, com o desenvolvimento da África, da Ásia, etc. Isto quer dizer que todos queremos comer, todos queremos ter casas, ter automóveis, ter etc. E, portanto, os recursos são finitos de natureza. E nós temos que criar, portanto, o quê? Temos que utilizar materiais renováveis, materiais reciclados, materiais que possam ser... Temos que utilizar projetos que possam ser desconstruídos e desmantelados seletivamente, propositadamente até paralelamente aos projetos novos, para que se possam reutilizar os materiais e se possam reciclar e, através da construção circular, conseguir materiais não extraíveis da natureza. Portanto, há toda uma transformação que eu não vejo refletida nas nossas obras e presentemente. Isto é de me estar aqui, não estou aqui a pôr-me em amigos pés, mas aproveito para dizer isto que é fundamental. A grande mudança que a arquitetura tem uma responsabilidade espantosa. Os edifícios, a construção de edifícios, a concepção dos edifícios, os espaços, a organização dos espaços têm que ser reversíveis. Nós não sabemos como é que vão ser utilizados os edifícios de amanhã. Nós sabemos, eu quando vivia na casa dos meus pais era corredor ao meio, casa de visitas, sala de estar, sala de jantar, não sei o que mais, e portanto, ao reabilitar agora tive que partir as paredes, tive que levar a vazador com todos os inconvenientes. Nós temos que substituir a produção linear por uma produção que esgota o produto, leva a vazador, em que os materiais quimicamente reagem com o nível friado, contaminam o nível friado, contaminam as espécies animais e vegetais, ocupam lugar na natureza, por realmente uma construção que não esgota o produto, pelo contrário, uma construção circular em que os produtos são, no fim do ciclo de vida dos edifícios, os materiais são ou reutilizados, o edifício é desconstruído, é desmantelado seletivamente, segundo não ter nada regra, os tóxicos têm um tratamento especial, os materiais que possam ser reutilizados, os produtos são reutilizados e os outros produtos são reciclados e constituem
novos materiais não extraíveis do planeta, e isto é fundamental. Pronto, acabo já, senão nunca mais me acaba nesse aspecto. O que quer dizer é que, e além disso quer dizer que o arquiteto queria dizer, o pintor quer ter uma formação espantosa. Nós temos que procurar mais equilíbrio entre a teoria e a prática e estabelecer uma ligação, que é fundamental. Saber construir, porque realmente nós temos que ter mais assistência à obra e nós temos que ao construirmos, temos que pensar em várias coisas ao mesmo tempo, como sabem melhor que eu, portanto estou aqui já a exceder-me. Para acabar, não sei se tenho mais alguma coisa que tenha de dizer, já estou a falar demais e acabou-se, e não tenho mais nada para dizer, e obrigadíssimo. O Reais Pinto tem sempre muito mais para dizer. Bom. Mas eu falei um bocado de... Não, lindamente. Olha, eu tenho aqui uma tarefa difícil, que é também limitar, porque temos aqui um tempo um bocadinho limitado. E se calhar, se não levarem a mal, fazia só uma última pergunta ao Egas Vieira, se estiverem de acordo. Porque um dos motivos de estarmos aqui também é para inaugurar a exposição do projeto porque a obra acabou por ser assim, aqui com isto, apesar de tudo, ficámos a perceber algumas especificidades desta obra, o que é importante, e ali vamos inaugurar o projeto. De maneira que fazia só uma última pergunta ao Egas, e que é a seguinte. É evidente que este edifício foi feito num contexto... Desculpa só, lembra só que os slides eram 93 e isto abriu em 94. Sim, senhor, depois está aqui a chamar a atenção um aspecto importante, que é que os slides estavam ali com uma data de 1993 e isto foi inaugurado em 94, portanto é preciso perceber com um ano de trabalho. Exatamente. Estava a dizer só uma coisa, e aí perdi-me. Foi a utilização das estruturas metálicas, em vez do botão. E muito bem, quanto a mim. Este aço é reciclado a 90%. Mesmo os aços, mesmo os botões, mas no caso dos botões, portanto, com 40 megapascais, da exposição daqueles edifícios todos de betão que foram deitados abaixo, etc. Esse betão foi partido, as armaduras foram empacotadas e foram para a siderurgia, mesmo assim com 80 e tal, 90% de recuperação, e o betão foi, criou-se inertes, fez mais betão, substituiu a pedra nas caixas de estradas, etc, etc. Mas o que quer dizer é que o metal tem uma propriedade muito grande e tem outra coisa fundamental, é que pode ser reutilizado. Claro que pode ser rebitado, pode ser com soldadores a laser, pode ser etc, etc. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos utilizam já estruturas metálicas, alugam terrenos por 30 anos e recuperam as estruturas metálicas, etc. Portanto, esta introdução da estrutura metálica também me pareceu bem resolvida, na minha modesta opinião. Mas pronto, já estou a interromper e já não falo mais. Bom, a questão que eu gostava de colocar é a seguinte: este edifício foi, obviamente, pensado, desenvolvido, construído num contexto muito diferente, e sobretudo o contexto é porque era para a secção regional sul da Associação dos Arquitetos. Portanto, era uma situação muito, muito específica e diferença daquela que hoje em dia é utilizada. Hoje em dia convivem aqui, neste edifício desde há algum tempo, quer o Conselho Diretivo Nacional, quer há uns tempos a secção regional sul e agora a secção regional de Lisboa e Val do Tejo. E eu estive aqui como a habitar este edifício, como estiveram outros aqui presentes, como estão agora, e olhei sempre para algumas questões deste edifício com um sentido crítico, mas eu diria um sentido crítico bondoso, reconhecendo que nós utilizávamos este espaço de uma forma diferente daquilo que ele foi pensado, por questões, obviamente, circunstanciais, ou seja, o tempo evoluiu e nesta casa passou a ter 2 inquilinos em vez de ter apenas um. E aquilo que E pronto, isto passa a ser um desafio para nós que o habitamos e passa a ser um desafio para o edifício que tem que aguentar com essa espécie de convivência natural, mas obviamente com períodos às vezes mais complexos, porque a privacidade, isso às vezes perdem-se e pronto, e habituamos, somos todos colegas e vamos convivendo com isso. E o que eu gostava e uma vez que se perspectiva aqui também uma intervenção, e não sei a profundidade dela, não faço, digamos, a menor ideia, mas o que eu gostava de perceber era quer dizer, nós olhamos para os edifícios com esta capacidade de resistirem ao tempo. Nós vamos adaptando e vamos transformando e vamos usando da forma como podemos e assim fomos habituados, e falava aqui da casa dos seus pais, daquilo que teve que fazer, e nós próprios fazemos isso. Como é que tu olhas, passado estes anos todos, para este edifício? Se com alguma ideia de que há aqui possibilidades ainda deste edifício evoluir para outra coisa, ou se
olhas para este edifício de uma forma muito encerrada, ou seja, qual é o grau que aqui está subjacente dessa possibilidade dele ser transformado? Da reversibilidade, da flexibilidade e de poder ser reversível. Exatamente. E adaptar-se à mudança de funções. Aqui esta Foi questão uma das razões da atribuição da decisão. do prémio, da decisão do prémio. Não, eu vejo isso com muitas possibilidades, porque, aliás, já a certa altura foi falado que este auditório não tinha a privacidade necessária, porque eventualmente estão lá em cima no bar à noite, se houver aqui qualquer coisa em baixo, ouve-se o barulho que está lá em cima e não se tem o recato que eventualmente se deveria ter aqui. E na altura disse que sim, senhor, haveríamos de estudar uma maneira de encerrar isto e de fazer e de conseguir que as coisas continuassem a funcionar. Eu não vejo o edifício como um edifício fechado. Aliás, o que eu um pouco na tradição da nossa escola de Belas Artes, em que antes de ser Escola de Belas Artes foi biblioteca pública, antes de ser biblioteca pública foi convento, e portanto tudo isso, as coisas evoluem e conseguem-se readaptar. E a capacidade da boa arquitetura é conseguir resistir à mudança do uso, à mudança do tempo, à evolução das coisas. É evidente que neste caso haverá meia dúzia de estratégias que se terão que tomar para conseguir resolver isso, mas não vejo como um edifício encerrado. É evidente que o vazio central há de ser sempre o vazio central, quanto a mim, mas depois tudo aquilo pode mudar. Aliás, até de certa maneira, timidamente, também já mudou. Se vocês repararem ali na entrada, estão aquelas portadas de vidro que se fecham. Aqui na escada também está uma portada de vidro que se fecha, que não era, foi desenhada por nós, mas não foi nada do projeto inicial. Foi uma adaptação que se foi feita para o concessionário do bar, que está aberto até às 3 da manhã, até às 2 da manhã, ou não sei o quê, conseguir usufruir das casas de banho, da sala do bar, não vindo cá para baixo e não indo lá para a entrada e para a outra escada que depois tivesse acesso às outras coisas. Portanto, vejo, não tenho nada contra, e vejo que é um desafio que será com certeza resolvido, caso assim o entendam. Posso dizer só uma coisa, porque para mim está aqui vidro, etc., que se pode realmente modificar. Mas uma das coisas que eu acho que é importante na organização do espaço é torná-lo reversível, portanto, visando o futuro. E, portanto, princípios sagrados do peso, da espessura, da robustez, do isolamento acústico, do isolamento térmico, etc., estão na investigação a ser substituídos pela leveza. A leveza, por exemplo, nos transportes, tem mais valor acrescentado, pode ter mais valor acrescentado, os transportes diminuem, e as casas podem ser reversíveis. Quer dizer, eu, quando vou para uma casa, hoje com esta organização que nós fazemos, sem pensar no futuro, ou no caso dos meus pais, portanto, ainda era pior, eu escuso partir as paredes, e, portanto, eu posso utilizar materiais mais leves, dando-lhe a mesma durabilidade, o mesmo ciclo de vida, ou não inferior, o isolamento térmico, principalmente o isolamento térmico, ou não a parede exterior, a privacidade através do isolamento acústico e fixações mecânicas. Quer dizer, eu posso tirar a parede, em vez de alvenaria, em trabalho chinês, de tijolo, de rebocos, de resíduos que provocam rebocos, de uma portabilidade baixíssima, etc., eu posso trazer paredes, neste caso, mesmo interiores pré-fabricadas, não é para defender a pré-fabricação, ou parcialmente, como faço com o vidro, e posso ligá-las e desligá-las. Portanto, eu acho que realmente as alvenarias, especialmente as alvenarias interiores e mesmo as paredes exteriores, nós fazemos a investigação no sentido de as substituirmos por elementos mais leves, elementos com valor mais acrescentado e portanto, o local cada vez mais ser uma montagem da obra, porque a obra tem muitas operações, tem muitos resíduos. Portanto, a gestão da obra cada vez é mais complexa e mais difícil,
no sentido em que tem milhares, tem uma série de operações, tem muito pessoal na obra, tem muitos resíduos da obra, e portanto, quer dizer, porque é que porque é que uma fábrica faz 5.000 carros num dia e nós levamos 3 anos para fazer uma porcaria de um prédio de 5 andares ou 4 andares? Mas levámos um para Portanto, fazer este. Aumentar. Levámos um para fazer este. É? Levámos um Desculpem para só fazer uma este. coisa. Desculpem só uma coisa, só para terminar, mas que é importante. É que parece que estou aqui a fazer a apologia de que só a iniciação da construção e só a pré-fabricação, etc., e não há nenhum sistema que resolva tudo. Porque nós temos o interior, precisamos de criar âncoras no interior. Então, estamos a diversificar, porque há uma grande concentração, que já falámos há bocadinho, na cidade, porque os jovens não têm, vão procurar na cidade empregos, bem-estar, etc. Às vezes erradamente, mas enfim, porquê? Porque não têm o motivo para trabalhar no local, às vezes em regiões do interior, com agriculturas de pequena dimensão, mas até mais modernas, com serralharias, carpintarias, trabalhando online, com redes, etc. E portanto, é preciso realmente motivar. E a habitação pode ser, a habitação muitas vezes por tipologias separadas, diurnas e noturnas, que podem crescer conforme os elementos da família crescem, há mais financiamento, etc. Pode-se fazer até autoconstrução, etc. Portanto, conforme uma coisa digo outra, quer dizer, nós temos que respeitar e temos que construir e temos que ter uma visão em que respeitamos o contexto, as condições bioclimáticas, geográficas do lugar, muitas vezes as formas como as pessoas vivem, tirar ensinamentos do passado e atualizá-los, etc., até na construção. Portanto, às vezes parece que estou aqui a fazer apologias só para a construção urbana e para resolver os problemas das carências. Estando de acordo com a maior parte das coisas que o professor acabou de dizer, nos últimos 2 dias tive outro tipo de interrogações, que estive muito atento ao que se passava. Estive muito atento ao que se passava na Flórida. E estas coisas dos materiais leves, dos materiais, tudo isto que é racional e parece dever ser, estão, na maior parte dos casos, estourados. Ou seja, fez-me lembrar assim, o que é que a gente... Não é a mesma coisa que eu estou a falar, não é nada disso, atenção. Não, eu sei são que barracas que se fazem quase com barracas, não é? São casas extremamente leves, mal Pois construídas, não, lá está. construídas fora do contexto, não tendo a noção de Mas que realmente a são... média burguesia e a alta burguesia têm essas casas que ficaram muitas delas desfeitas. E isso fez-me pensar, quando estamos na corrente que acabou de expor aqui, portanto, como é que nós resolvemos um problema para aguentar com aquilo que dizem os meteorologistas, que vai ser cada vez mais a ventania brutal, e que aqui pegaram, por exemplo, queremos árvores nas ruas, pois, mas com cuidados, porque caíram aqui em Lisboa, uma série delas já caíram. Hoje soube que no Bom Sejur tinha acabado de cair uma em cima de uns carros. Portanto, há toda uma série de coisas que nós também temos que pensar na sua admitir a questão da natureza e do clima. Para já, os ciclones Eu são resultantes tenho que pôr aqui das um bocadinho alterações ponto de ordem à mesa. climáticas. Antes que isto vire uma Assembleia Geral. E o que eu estou a dizer da leveza não tem nada a ver com as casinhas que se fazem nos Estados Unidos. Atenção. Não tem nada a ver, porque o que eu estou a dizer são coisas que têm uma discussão. Portanto, Eu quer dizer, agradeço imenso a abertura de bem uma nova isso. discussão, mas eu acho que não temos tempo, temos tempo para ela. Eu só- Permitam-me de uma Só forma gostava de delicada. dizer Sim. mais 2 coisas Mas muito pequenas. rápidas. Para a maioria das pessoas que não conhece o processo deste edifício, há uma coisa que é interessante referir, que nós fizemos o projeto, fizemos o concurso, o projeto evoluiu do concurso para a execução, mas depois, a meio desse caminho, o Pedro Brandão veio ter connosco e diz assim: olha, nós fizemos uma coisa que é o Clube dos Sponsors, e eles vão, a Itong vai oferecer o Itong, a Mundiporta vai oferecer motores de porta, a Covina vai oferecer vidros, a Glasal a Luzalito vai oferecer Glasal, o Barros e Barros vai oferecer não sei o quê. Vocês têm que usar isso, azulejos, vocês têm que usar isso, não sei de que maneira, mas usem, porque tudo o que se usar é poupado, é dinheiro que se poupa, e portanto, algumas coisas que estão aqui assim foram, no fundo, a nossa maneira de trabalhar
para conseguir integrar no projeto que nós tínhamos um material que havia disponível na altura. E, portanto, não foi nós fizemos um projeto e agora vai ter com a Glasal, porque nós vamos usar a Glasal para ver se eles conseguem oferecer o tal Glasal. Glasal são essas chapas que estão ali azuladas que fazem os tetos da galeria. Foi ao contrário, nós tivemos que arranjar maneira de introduzir Glasal para cumprir com essa oferta. Portanto, foi uma dificuldade acrescida. E outra coisa que também me faz, que eu gostaria de dizer, mas não, está aqui pouca gente nova, mas é o processo de desenho. Vocês ali vão ver 15 desenhos ou 18 desenhos do projeto de execução, mas aquele projeto de execução desenhado à mão e desenhado com uma mistura, porque foi num tempo de transição, havia certos elementos que já eram feitos em computador, nomeadamente ali a galeria e uma escada, não sei o que, foram desenhadas em computador, o resto foi desenhado à mão, mas foi um processo que, pelo menos ali no último desenho, eu tive a ver que está lá, é o 87, portanto entre A0s e A1s, mas depois estive a procurar lá no arquivo, e este projeto levou à volta de 150 desenhos, entre desenhos de preparação, porque ainda por cima a obra foi dividida em duas empreitadas, a empreitada do betão e a empreitada dos acabamentos. E, portanto, houve coisas que tiveram que ser desenhadas na empreitada do betão para depois bater certo com o que vem a seguir, porque o empreiteiro não era o mesmo, portanto não podia fazer retificações, tinha que lá estar tudo preparado. E, portanto, quando olho para aqueles desenhos, olho-os com uma certa nostalgia, porque me parece que aqueles desenhos têm o essencial, não falam mais do que precisam falar. Enquanto hoje, nos processos de desenho, às vezes perdemos muito e dizemos muito mais do que precisávamos dizer para comunicar à obra. E eu acho que isto era um bom ponto de reflexão para o nosso método de trabalho hoje em dia, que é às vezes excessivo e faz coisas que efetivamente às vezes não era necessário fazer, mas pronto, isto era apenas uma reflexão que era bom fazer-se. Obrigado, Egas. Sim, eu percebo que tu dizes que, de facto, cabiam em duas linhas. Hoje em duas linhas cabem 500 linhas, não é? Aquelas que o computador permitiu. Eu tinha aqui, de facto, uma pergunta que, se houvesse tempo, tinha a ver com isso, que era o que era esse processo de desenhar antes da matéria ou desenhar depois da matéria, que tem a ver com os materiais. Bom, vamos ter que encerrar a sessão por vários motivos. Eu gostava só, antes de mais nada, dizer que, apesar de tudo o que eu disse, eu tenho uma estima enorme por este edifício. Sempre reconheci como sendo a minha casa enquanto arquiteto, portanto, agradeço isso ao Manuel Graça Dias e ao Egas Vieira terem conseguido conferir isso. Vivi aqui momentos muito felizes da minha vida, devo ao João Rodeia, a quem servi enquanto vice-presidente, isto é dito de uma forma amiga e honrosa. Vivi muito feliz porque gostei muito das pessoas que aqui encontrei, dos funcionários e dos colaboradores e daqueles que me acompanharam, mas também por causa do edifício. E, portanto, isto é mais para dizer que este edifício me trouxe aqui momentos muito, muito particulares, e se fosse um edifício com o qual não tivesse uma espécie de empatia, seria muito difícil não reagir de uma forma muito diferente, e, portanto, essa felicidade também tem a ver com o edifício. Agradecer a todos terem estado aqui, e aqui, por sugestão desta mesa, proponho uma salva de palmas ao Manuel Graça Dias e ao Egas Vieira. Eu agora também acho que se podia propor uma salva de palmas ao Pedro Brandão, sem o qual este edifício não existia de certeza absoluta.